Pessoal, eu acho que a gente pode dar início ao nosso seminário, então, do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E hoje a gente tem a honra de ter o Dr. Carlos Beisel, da Geospatial Petroleum, que ele vai apresentar para a gente desafios à detecção de manchas de óleo no mar, de origem natural e antrópicas, com o uso de imagens SAR e inteligência artificial. O Dr. Beisel é geólogo com experiência em assessoramento remoto e modelagem computacional para aplicações na indústria de petróleo e gás e na geração de energia eólica. Ele tem experiência em exploração de sistemas petrolíferos, usando imagens de radar e óptica para interpretação de hidrocarbonetos em regiões offshore e onshore, em bacias sedimentares da América do Sul, Golfo do México e Costa da África. Então, agradeço novamente ao Carlos a apresentação, a disponibilidade de passar os conhecimentos para a gente. E a sala é sua, Carlos. Esteja à vontade. Ok. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu quero comentar, né, assim, a minha relação que eu tenho com da Geospatial Petroleum, que é uma empresa criada por mim, que é uma startup. Essa empresa, ela foi, na verdade, um spin-off do laboratório da COP, né? Então, quando a gente faz o doutorado na COP, no laboratório, tem uma certa experiência, nós somos incentivados a, tipo, formar uma empresa e fazer um spin-off. Por isso, assim, o trabalho lá, isso foi um estímulo do professor Landau. Então, eu trabalho em projetos no Lance, na COP, e também tenho a possibilidade de oferecer esses serviços para o mercado, né? Então, por isso que às vezes eu já coloco lá Geospatial, FRJ Lance, porque é uma união, né? A gente tá junto e para desenvolver esses vários trabalhos aí, e principalmente o laboratório, que é na parte de modelagem computacional, muito voltado para a indústria do petróleo e gás, essa parte oceânica de monitoramento, a gente tem muito projeto. Então, essa é só uma introdução institucional. Então, vamos em frente, tá? Então, como o Rafael falou, o título, né? Desafios na detecção de imagens de manchas de óleo do mar de origem natural e antrópica, com o uso de imagens SAR e inteligência artificial. Vamos lá. Então, assim, qual é o contexto desse trabalho que a gente está fazendo aqui? Existe hoje um grande volume de dados, e esse advento da própria transformação digital, ele tem trazido diversas soluções para a detecção de feições de óleo no mar, utilizando aí machine learning e deep learning. Todas essas técnicas, elas trazem grandes benefícios aí para o desenvolvimento de modelos cada vez mais evoluídos. Mas, no entanto, existe ainda algumas limitações que necessitam ser melhor investigadas, né, para poder ter algoritmos cada vez mais precisos, tendo como consequência o desenvolvimento aí do próprio sistema de monitoramento oceânico de uma forma operacional, né? Então, o objetivo nesse seminário aqui, que eu quero apresentar a vocês, como interpretar essas feições de óleo na superfície do mar com imagens SAR, especialmente as imagens Sentinel e Radarsat, separar essas feições de falsos alvos e como diferenciar feições de óleo de origem natural daquelas de origem antrópica. Como é que a inteligência artificial aumentou muito a capacidade de diferenciação dessas feições de óleo entre o natural e o antrópico, e apresentar uma solução operacional para a indústria, principalmente para a exploração de hidrocarbonetos em bacias offshore, como as nossas bacias brasileiras. Aí a gente tem aplicações aí em diversas bacias do mundo. Então, aqui eu só vou dar uma explicação rápida, ou seja, uma introdução do que é uma exudação de óleo, né? Elas correspondem a migrações de hidrocarbonetos oleosos que vêm desde um reservatório até o assoalho oceânico, na região normalmente offshore, ou pode ser na superfície terrestre, através de regiões favoráveis, como, por exemplo, falhas geológicas. No caso dos oceanos, esses óleos eles ascendem por densidade até a superfície do mar, com uma fina camada, e derivando conforme as condições climáticas, oceânicas e climáticas. Nesse caso, elas são denominadas os sípedes líquidos. Embaixo, elas são os oil seeps, em cima, elas são os sípedes líquidos. Essas exudações possuem uma função importantíssima no processo exploratório de petróleo, pois indica a ocorrência de que ali existe um sistema petrolífero ativo.
especialmente em regiões de fronteira exploratórias, como, por exemplo, a gente agora tem explorado muito na margem equatorial, em regiões ultraprofundas. Não se tem conhecimento de nada lá. Então, hoje se está começando a parte sísmica lá, então essa técnica é uma técnica que vem aí logo de início para poder dizer, olha, tem aqui algumas ocorrências de óleo interessantes aqui que devem ser investigadas, tá? Então, aqui eu estou mostrando também um exemplo de como é que em cima o bloco esquemático, e nessa parte inferior a gente pode ver aqui um filme, não sei se vocês conseguem ter a definição, mas de pequenas gotículas de óleo que elas vão escapando de falhas no fundo do mar. Isso aí é uma região ultra profunda lá do Golfo do México, né, está sendo filmado, então por densidade elas vão ascendendo até a superfície e vai formar a mancha, tá? Como ela funciona, né? E assim, nesse quadro superior direito, a gente vê os blocos esquemáticos, né? Por exemplo, os domos de sal, eles vão intrudindo nas camadas sedimentares por densidade, vão gerando falhas geológicas, e essas falhas causam um perturbamento do extrato sedimentar, e com isso a gente tem aí o escape de óleo e gás no assoalho oceânico. E onde você tem, às vezes, muito carbono, você tem vida também. Então, você tem aí, nessa parte inferior direita, né, a gente tem aí as comunidades que chamam quimossintética, com ou seja, tem uma fauna bem variada, onde pode aí ocorrer aí o crescimento aí desses que eles chamam tubo de vermes, de caranguejo, bivalves, uma série de animais que característicos dessa região, tá? Aí está o filme, né? A gente pode ver aí o detalhe do óleo escapando, acho que agora ele chegou ao fim, tá? E como é que isso acontece? Então, você tem, aqui rapidamente, são os vários ambientes geológicos, por exemplo, no Golfo do México, normalmente ali, você vê que nessa parte superior relacionada a domos de sal, ou seja, o domo de sal ele vai intrudindo, são os modelos esquemáticos, como é que acontece. Aí, essas falhas, essas intrusões do sal criam caminhos onde o sal eles perturbam o extrato, como eu comentei, geram falhas geológicas, essas falhas geram os caminhos dos reservatórios até o assoalho oceânico e, consequentemente, a superfície do mar, tá? E aqui tem alguns exemplos, né? Então, e aqui é um exemplo também de migração lateral, ou seja, o que acontece às vezes, que nem sempre onde você tem a exudação saindo, se você furar na vertical, ela quer dizer que você tem ali um reservatório. Não, você tem numa proximidade, você pode ter o reservatório, mas eles podem estar até dezenas de quilômetros de distância por causa da migração lateral, mas já é uma indicação de que algo deve ser investigado naquela região. Então, agora a gente passando aqui para os sistemas sensores, o que a gente está utilizando, tem utilizado bastante aí nesse serviço. Então, como a gente tem um grande acervo de imagens Sentinel aí do mundo inteiro, e praticamente aí nesse modo default deles, que é o Interferometric Wide, então a gente pode usar esse volume de dados para fazer aí um trabalho exaustivo aí de exploração, de detecção de óleo, tanto pretérita, né? Então, assim, a gente consegue saber as regiões que mais estão escapando gás, né? Então, o Sentinel, a gente tem o Sentinel 1A e 1B, e o 1A foi de 2014, o 1B de 2016, e infelizmente a gente perdeu o 1B, que deve ser reposto aí acho que esse ano que vem, deve ser aí o de 1C, porque infelizmente a gente tinha uma série histórica, por exemplo, aqui para a Bacia de Santos, e essa série foi interrompida por causa do problema com o Sentinel 1B. E aí, então, a gente tem as características importantes, mais importantes, são aí o ciclo de repetição a cada 12 dias uma imagem, a operação é na banda C,
E aí a gente tem a possibilidade de ter imagens, principalmente para operações marinhas, com as polarizações vertical, vertical e vertical horizontal, que é o mais importante. E o ângulo de incidência também, que é o ideal, entre 20 e 45 graus. E ele tem uma largura de faixa imageada, que é o SWAF, aí, de 250 quilômetros, que é muito bom. Tem um custo-benefício muito bom para uma resolução aí de 10 a 20 metros. Né? 10 metros é como ele oferece, mas a resolução real do pixel é de 20 metros, o que é excelente. Também temos aí o conjunto de dados Radarsat, que também a gente veio montando, ou seja, foi um dos primeiros satélites, o primeiro satélite comercial, o Radarsat 1, Radarsat 2. Então, foram feitos diversos projetos aí usando esses dois satélites, e o Radarsat 2 teve a vantagem de ter dados melhores, ele tem imaginamento dos dois lados, quer dizer, ele tem uma versatilidade de poder você escolher dados em vários modos. Então, dentro desses vários modos, a gente tem os modos melhores para óleo. Tá? Então, o que a gente chama aí, tem o modo Wide 1, que é um de 150 por 150 quilômetros, o modo Scansar Nero, de 300 por 300, e os modos Standard 1 a Standard 4, que vai de 100, que tem 100 quilômetros e vai de 20 a 49 graus. Tá? Também funciona na banda C, e existe aí a possibilidade também aí da polarização vertical-vertical. Né? A resolução dele é 24 dias, mas como ele tem essa antena variável, você pode diminuir bastante a sua repetibilidade temporal, e às vezes, por exemplo, um sistema de monitoramento, isso é muito versátil. Né? E, se não me engano, já tem aí também a constelação do Radarsat 3, que a gente não usou ainda, não tivemos essa oportunidade de usar, mas me parece que está disponível. Como é que funciona o mecanismo de interação da energia eletromagnética com o óleo e a água? Então, inicialmente, né, o satélite ele passa, ele tem uma visada lateral, ele tem um ângulo de incidência, e quando ele emite o pulso eletromagnético, né, esse pulso ele vai bater na superfície do mar, ou seja, é sempre na superfície. E, por exemplo, quando você tem uma plataforma ou um navio, esse pulso ele faz o que a gente chama do kick duplo, né? Um kick geométrico, e com isso você vai ter aí um retorno, um alto sinal retroespalhado, ou seja, um alto retorno de volta à antena do radar. Então, com isso a gente vai ter os pontos brilhantes, aí, os pontos claros na imagem. Na água livre, o que acontece? Né? A gente tem as ondas capilares, que têm uma certa rugosidade, então você vai ter uma reflexão difusa, e a tonalidade que a gente vê da superfície do mar é uma tonalidade cinza média, onde você tem aí, ou seja, essa onda capilar. Né? Quando o óleo ele está na superfície do mar, ele aumenta a tensão superficial, então você tem aí uma energia incidente, ela praticamente ela se torna especular e muito pouco volta à antena do radar. Então, com isso, a gente vai ter as manchas mais escuras, e vai ser essa tonalidade escura na imagem. Então, na parte de baixo, a gente vê os 3 exemplos, né? Os pontinhos brancos da plataforma, o mar com a sua área livre, e o óleo e outros falsos alvos, né? Que a gente vai ver aí mais para frente, também na tonalidade escura. Né? Então, o que são essas manchas escuras na imagem radar? Bom, agora a gente já começa a interpretar a imagem SAR. Então, a gente tem as feições de óleo e a gente tem os falsos alvos, que na literatura também são chamados aí de falso targets ou lookalikes, tá? E as feições de óleo são oil slicks. Tá? Para as feições de óleo, a gente vai aí, então, ter a diferenciação em exudações de óleo, que são os seepage slicks, e os derrames de óleo, que são os oil spills. E no caso dos falsos alvos, a gente pode ter vários falsos alvos aí que podem confundir, né, com aquela tonalidade escura, que é o baixo vento, os óleos biológicos, floração de águas, clorofilas, né, frentes atmosféricas e tempestades, efeitos batimétricos, descarga de efluentes,
zonas de ressurgência e sombra de vento em zonas protegidas, né, próximas à costa. Tá? Então, o primeiro passo é a gente fazer a diferenciação entre esses dois conjuntos. Então, eu tenho que eliminar todos esses falsos alvos para deixar só o que eu quero, que no caso são os olhos leads. Então, para começar aqui, eu tenho alguns exemplos, né? Então, a gente, quando pega uma imagem SAR, normalmente a gente tem que ter os dados meteoceanográficos para auxiliar essa interpretação dos dados SAR, que normalmente esses dados devem ser adquiridos no horário próximo, o mais próximo possível, né, da aquisição do SAR, que as condições climáticas são variáveis e muito rápidas, né? Então, por exemplo, nessa imagem superior esquerda, a gente tem aí um baixo vento. Então, você tem essa imagem, por exemplo, é uma imagem Scansar Nero, que ela tem 300 quilômetros de largura, e todo esse escuro aí é o baixo vento. Então, você também... É lógico que o óleo aparece também mais com baixo vento, mas, às vezes, fica muito difícil de você poder interpretar esse óleo aí junto com essas feições de baixo vento. Por outro lado, na parte inferior esquerda, né, nessa imagem esquerda, quando você tem um vento muito forte, né, você tem uma rugosidade maior. Quando você tem a rugosidade maior, apesar do óleo estar presente, a gente também não consegue ver. Então, por exemplo, aqui nessa imagem tem ventos aí de 10 a 12 metros por segundo, então a gente não foi capaz de interpretar o óleo. Por exemplo, aqui também a concentração de clorofila, né? Quando você tem clorofila aqui próxima à costa, ela dá uma mancha escura. Então, a gente aqui no caso é um dado complementar, que é um dado do MODES, e deu para observar que a alta concentração de clorofila na costa está aqui coincidindo com a imagem SAR. Então, então a gente descarta já essa mancha escura, que realmente também até geometricamente não tem nada a ver com uma mancha de óleo, né? E na parte inferior direita aqui a gente tem a temperatura de topo de nuvem, né? Quando você tem nuvens muito frias que podem formar aqueles cúmulos nimbus, e aí essas nuvens, né, elas têm o que eles chamam de downdraft, que é uma intensidade de descida muito forte, e eles causam aquele efeito splash na superfície do mar, como se fosse uma pressão, né, de cima para baixo, e isso aí cria como se fosse uma ideia de uma panela, né, uma coisa arredondada, e às vezes ele suaviza no centro da feição. E aí é bem característico também como uma feição de célula de chuva, né? Aqui também tem outros, identificação de falsos alvos, né? Por exemplo, zonas de salamento, ali onde você tem zona de ressurgência da bacia de Campos, né? Ou seja, a temperatura a diferença de temperatura de água da superfície, ela às vezes causa ainda um efeito diferente na própria imagem SAR, né? A própria descarga de efluentes e também com as saídas de rios próximas à costa, né? Ou seja, esgotos, tudo que acontece aí, frentes atmosféricas, óleos biológicos, que às vezes acontece muito também, principalmente se você tem, às vezes, baixo vento, tem esses óleos biológicos que aparecem também, zonas de vento, sombras de vento em zonas protegidas, ou seja, às vezes o próprio relevo faz uma proteção contra o vento e gera uma mancha escura, né? E zonas de cisalhamento, também são às vezes muito próximas à costa, pode ser em águas profundas, e aí você tem uma linha muito bem definida entre uma mancha escura e uma região, né? Uma área escura e uma área mais clara, né? Aqui também eu tenho aqui a influência da batimetria. Essa aqui é uma imagem na bacia de Cumuruxatiba, onde, na verdade, isso aqui não... A batimetria ela influenciou uma fluorescência de clorofila que ficou presa na batimetria ali, ou seja, a gente vê que a batimetria, na verdade, essa meia-lua ela vem subindo, ou seja, vem para a rasa, algum vórtice ali, e aí isso foi depois comprovado, como aqui pela própria imagem óptica, viu que era fluorescência de algas, né?
Então, isso aí, esse polígono vermelho foi um mapeamento que a gente fez com o classificador textural. A gente tenta tirar sempre o mais fidedigno possível da feição. Depois eu vou explicar por quê e qual a importância dessa classificação textural. Então, a gente conseguiu ver essa mancha aí, que é uma mancha bem grande, né, de 27 quilômetros, uma área também extensa. E aqui também foi a sombra de fenômenos atmosféricos. Então, quando você tem, às vezes, como eu comentei anteriormente, né, aquela célula de chuva, de fenômeno atmosférico, por exemplo, de acordo com a visada do SAR, eu tô vendo isso aqui, então a gente vê aqui essas depressões na superfície do mar, e como a própria imagem tem essa visada lateral aqui, e ele está olhando nessa direção, então é lógico que quando eu faço essa pressão na superfície, ou seja, essa borda direita, ela vai criar uma sombra e a borda esquerda vai estar mais iluminada, apesar daqui do vento tá aqui a gente tem um vento relativamente forte aqui nessa região, tá? E aqui gerou aqui, por exemplo, essa sombra de vento aqui, que tem aqui essa sombra de vento, né? Aqui eu até fiz uma figura esquemática mostrando assim, tentando dar um pouco essa depressão aqui e essa sombra do vento, tá? Essa feição e essa feição aqui anterior, essas duas feições, na verdade, naquele derrame de 2019, se eu não me engano, elas foram caracterizadas como óleo. Então, isso acho que, se eu não me engano, gerou um alarme ou gerou alguma coisa aí. Você tem toda ali uma logística de averiguar essa feição, e aí isso envolve custos, né? Então, isso são cuidados que, às vezes, tem que ter na hora da interpretação da imagem para não acionar um falso alvo como uma feição de óleo, né? E isso pode ter um custo que a gente não deseja, tá? Então, agora, entrando um pouco mais nessa parte da classificação textural aplicada às imagens SAR, então eu tenho aqui um exemplo de uma imagem da Bacia de Campos, que a gente já repara aí que ela tem aí uma série de feições escuras nessa parte oeste e na parte norte dela. Quando eu aplico a classificação textural, eu quero, basicamente, aqui está a função do semivariograma circular, que é uma função semivariograma que a gente chama de USTC, que é o Unsupervised Semivariograma Textural Classifier, e o objetivo consiste exatamente em detectar, no caso do mar, tá? Porque a gente pode aplicar esse USTC para diversas aplicações, em terra, na Amazônia, a gente tem aplicado. Mas, no caso do mar, a ideia que a gente quer é separar essas áreas de textura lisa, das áreas de textura intermediária grosseira, né, que são a rugosidade relativamente alta. Ou seja, eu quero pegar essas manchas escuras e separar do restante, que é a água livre, navio. Eu só vou me interessar por essas mais escuras, e aí eu vou participar da interpretação sobre essas imagens, tá? Então, seria uma coisa similar aí, é um processo similar, talvez, aí segmentação de imagens, tá? Só que a gente aplica essa classificação textural há vários anos, então a gente vem continuando, porque é uma metodologia consistente que a gente tem exercido aí ao longo do tempo. Vamos lá. Então, interpretando essa imagem, só que para a gente começar a ver como é que a gente já vai eliminar os falsos alvos. Então, aqui eu tenho o meu dado da superfície da temperatura da superfície do mar. Eu já vejo aqui que tem uma borda aqui que está bem próxima daqui dessa feição escura. Não detecto aqui nenhuma feição de topo de nuvem. Tem aqui meu campo de vento, ou seja, eu tenho realmente um campo de vento com vento mais inferior na parte norte, noroeste, né? Ou seja, e ventos mais fortes para a parte sul, sudeste, né? E eu vejo isso aqui também nessa outra aqui no campo mais regional. E aqui, na minha concentração de clorofila, de uma forma muito sutil e muito delicada, eu vejo que tem aqui realmente uma clorofila maior nessa região aqui. Então, então já detecta aqui que essas feições escuras é a clorofila e baixo vento aqui na parte norte. Mas, por outro lado, eu também vejo aqui, eu detectei outras feições de óleo. Então, eu tenho aqui próximas plataformas alguns derrames e vi
feições isoladas, que a gente chama ali, no caso dos nossos sípedes leads, né? Então, está aqui, por exemplo, um detalhe aqui da própria região aqui dos oil spills, ou seja, tem a plataforma, ela está aqui com o polígono, eu usei meu classificador textural, tá? E aí todo esse polígono aqui, ele vai ser uma feição, né, de óleo, aqui uma outra feição, aqui uma outra, e aqui são as feições dos CIPs que estão lá em água profundas, né, não estão próximas a nenhum ponto brilhante ou algo que indique algum navio na região, né? Esse aqui é um outro exemplo também de como é que a gente interpreta as feições escuras nas imagens SAS. Essa aqui já é uma imagem Radharsat-1 na região do Espírito Santo. Então, até foi um projeto onde o próprio cliente ele pediu para a gente ver como é que seria esse mapeamento dessas manchas escuras. Então, aqui, na verdade, a gente pegou todas as manchas escuras. Normalmente, a gente elimina as que a gente já sabe que não é óleo. Mas aqui nós pegamos todas as manchas escuras, usando o classificador textural. Tá? Então, aqui a gente teve praticamente 110 manchas escuras, e dessas 110, nós identificamos 9 oil slicks. Tá? Aqui pegando um pequeno exemplo dessa mancha, então aqui a gente já vê aqui algumas dessas manchas escuras, a interpretação delas, aqui, umas em vermelho e outras em azul. Tá? Então, por exemplo, né, a gente vê o ponto brilhante, aquela bem alinhada aqui nessa parte após o navio, que a gente chama do esteira de polpa do navio, alguns fenômenos meteorológicos, essa aqui que uma questão bem característica de derrames de óleo spills, e algumas aqui que são seepage leaks, que nós identificamos como SIP naquele momento, né? Pegando a imagem depois, a gente vê, né? Ou seja, teve aqui a feição do óleo. Então, você tem aqui mais ou menos a direção do navio, que a gente chama, né, aquela franja do óleo derivando de acordo com o vento ou corrente. O navio um pouco mais à frente, aqui é a feição dos CIPs, tá? Por outro lado, os CIPs eles são comprovados por causa de exudações. Isso aqui foi uma missão que teve de um ROV japonês, né, nessa região aqui próximo aqui do platô de São Paulo, no Espírito Santo. E nessa região aqui, eles mapearam aqui os CIPs em águas profundas. Então, aqui a gente pode ver que essa aqui são todos óleos que escaparam de falhas geológicas no fundo do mar, na bacia do Espírito Santo. Só que por causa da densidade e da temperatura, eles acabam virando asfalto, e às vezes eles ficam solidificados, né? Ficam aquela coisa mais solidificada no fundo do mar. Alguns acendem, outros ficam depositados ali naquela região, mas de forma esse mapeamento aqui comprova a existência, né, de que existe exudações de óleo ali naquela região do Espírito Santo, né? Aqui eu estou apresentando alguns exemplos de óleos derramados em navios. Normalmente eles têm esses exemplos aí que é de uma referência, né, até recente. E aí a gente pode ver que são bem característicos, assim, é uma coisa bem geométrica, né, retangular, dessas feições de óleo, né, como é que elas aparecem. Isso aqui, por exemplo, é uma detecção de algum projeto nosso, que teve uma feição de óleo praticamente 120 quilômetros, ou seja, um navio passando e derramando óleo aí na bacia de Campos, tá? Essa aqui também é uma feição de óleo na região nordeste do país, né? Foi naquela época do derrame de 2019, onde foi detectado aí um navio passando, e uma feição aí em torno de 67 quilômetros, né? Uma área relativamente grande, 33 mil quilômetros quadrados, ou seja, só dessa mancha na parte da imagem, fora o que tinha talvez fora da imagem. Mas isso aí foi detectado numa imagem Sentinel, tá? E existem as situações difíceis, né, de extração das feições de óleo. Então, por exemplo, aqui a gente observa aqui uma imagem Sentinel da bacia de Campos. Aqui estão os blocos da bacia de Campos, os blocos de exploração.
as várias plataformas mapeadas, identificadas na própria imagem Science, foi tirado da própria imagem. E aqui nessa parte inferior, o que a gente observa é que você tem uma plataforma, uma FPSO, e sutilmente a gente consegue observar que existe um derrame, mas existe a frente atmosférica, ou seja, você tem aí uma sobreposição de dois fenômenos, onde eu tenho um espio e tenho aí um fenômeno climático. Tá? Então, às vezes é difícil, mas às vezes é possível. Tem um pouco mais de dificuldade, mas extrair essa feição. Então, a gente conseguiu aí com o classificador também extrair a feição dentro da própria feição escura da feição climática. Então, isso sim, tem vários exemplos como esses, às vezes são muito difíceis, e às vezes o que eu comento, que eles, numa classificação talvez aí automática, esse é um fato difícil de poder separar, né? Então, agora, passando um pouco para a interpretação dos óleos líquidos, como é que a gente forma a base de dados. Essa aqui é uma imagem do Golfo do México, onde a gente tem aí vários exemplos de óleo, né? Tem desde a parte de produção ali do óleo de cantarel, quanto óleos nessa parte aqui no noroeste, são seepage leaks na região salina do Golfo, né? Na parte mexicana. Eu vou dar um zoom nesse quadrado vermelho aqui. Tá? Então, aqui a gente pode observar uma série de feições de óleo, tem um navio passando aqui, mas são tudo feições de óleo natural. Tá? Então, a gente tem um pré-processamento da imagem SAR. Nós aplicamos aí a classificação textural não supervisionada, né? Então, a gente vai ter essas feições aqui mapeadas, extraídas de forma o mais precisa possível em relação à feição. A gente faz a vetorização dessas feições e, quando a gente sobrepõe as, a gente dá uma averiguada e valida esses vetores, né? Então, a gente vê que os vetores estão realmente contornando o que é a feição. Tá? Isso é um passo muito importante, porque quando a gente for tirar os atributos geométricos, tem vários atributos geométricos que podem ser extraídos disso e vão ser importantes na hora de aplicar a inteligência artificial, né? Então, aqui eu pego esses vetores em forma de já poligonalizados, gera uma toponímia, eles vão ser, cada um vai ser um indivíduo, eles vão entrar numa base de dados, vou levar isso para um GIS, então, onde eu tenho essas estrelinhas amarelas, já são pontos mapeados no fundo do mar, de onde saem essas exudações. E aí, quando eu coloco o meu conjunto de exudações ao longo do tempo, aí, de vários anos, né, a gente vê que você vê que são inúmeras feições que já tem aí mapeada e a gente consegue formar essa base de dados. Tá? O que é um cluster de seepage leak, de exudação, né? Então, a gente interpreta um cluster como um grupo de SIPs, né, que eles têm a mesma origem, os polígonos têm a mesma origem no fundo do mar, eles têm o mesmo ponto geográfico lá onde a gente detecta essa origem, né? Então, nessa figura abaixo aqui, a gente vê que cada polígono desse ele é de uma cor, ele é de um dia diferente, ou seja, são imagens diferentes. Então, quando você vai pegando a imagem, você vai interpreta aquele SIP, aquele seepage leak, aí no outro dia aparece de novo e vai aparecendo, né? Às vezes é intermitente, ou pode aparecer, ou pode não aparecer de novo. E, bom, mas aí tem bem característico essa questão que às vezes a pessoa chama de flor, uma flor, né, de seepage leaks, porque elas têm um centro comum e vão dispersando aí conforme as condições oceanográficas, tá? E aqui, por exemplo, no Golfo do México, né, esse golfo, ou seja, isso aqui é uma, e cada ponto desse aqui representa um cluster de SIP. Então, a gente tem, por exemplo, só nessa região aqui, mais de uma centena de cluster de SIP, né? Você vê que esse aqui é o fundo marinho, ou seja, é um fundo totalmente irregular, em função dos domos de sal que criam essas irregularidades no fundo e geram os caminhos de migração. Tá? Por que a gente tem no Golfo do México e nós não temos aqui? Ou seja, o Golfo do México, a gente tem assim, esses clusters de uma forma muito mais
a corrente lá é muito bem mais tranquila, é uma baía, né? Ou seja, são condições mais tranquilas, e aqui na costa do Brasil, ou seja, devido às correntes oceanográficas, a forte corrente que a gente tem aí, é lógico que às vezes a mancha de óleo ela ascende até a superfície e ela rapidamente ela deriva, de acordo aí com as condições meteoceanográficas, né? Então, por isso, é, a gente trabalha em parceria com uma empresa e com um colega que ele faz a modelagem inversa, ou seja, ele vai pegar essas manchas de óleo e vai fazer a modelagem inversa para ver de onde que ela saiu no fundo marinho. Tá? Isso no caso do Brasil. Aí, a interpretação dos óleos líquidos e a formação da base de dados. Então, como eu comentei, quando você tem os CIPs que eles formam aquelas flores, a gente sobrepõe também ali uma base geológica. Então, por exemplo, a gente tem aí onde você tem aqui essa base, assim, ou seja, a gente chama de mapa de contorno estrutural, onde você tem mini basins, você tem os turbiditos, onde geologicamente são áreas propensas aí a ter acúmulos de hidrocarbonetos, e aí esses hidrocarbonetos ligados a essas falhas podem ir vazando aos poucos, né, até ascender a superfície. Então, aqui são um mapeamento das condições geológicas que vão validar aqueles clusters e vão validar cada polígono daquele do CIP-desligue. Por outro lado, a gente tem também a identificação de fontes poluidoras, ou seja, a gente vai formando aquela base de dados de oil spills, e você sabe que ele teve uns vazamentos, e tem oleodutos, tem vazamento, tem os vazados por navios também, água de lastro, tem uma série de outras de feições, e a gente vai formando essa base de dados. No caso do Golfo do México, a gente foi formando essa base, toda a informação que a gente obtinha, que foi no projeto com a Pemex, a gente mandava essa informação de volta e ela era validada pela própria Pemex. Então, a gente costuma dizer que isso realmente é uma base de dados validadas aí pela própria empresa operadora. Tá? Então, aqui a gente tem essa base de feições de óleo Radasat, ou seja, foram 12 anos de monitoramento de óleos líquidos no Golfo do México. E só que na Baía de Campeche, que é nessa parte sul do Golfo do México, a gente teve mais aí de 14 mil feições, sendo 7.930 de oil spills e 6.000 de seabed leaks. Né? Também a gente teve a oportunidade, né, que no caso foi a Geospatial, de fazer uma base de dados Sentinel. Então, para isso, a gente já diversificou um pouco, pegou imagens do Golfo americano, Golfo mexicano, né, nessa parte sul mexicana, na parte de Cantarell, com os oil spills, no Mar Cáspio, em Angola, e alguns foram comprovados como oil spills. Então, aqui estão assim, esses desenhos aqui na parte do Golfo americano, mexicano, Mar Cáspio e Angola, são referentes a exatamente os pontos de saída no fundo do mar, mapeados, né? E no Golfo Mexicano e Bacia de Campos, a gente tem aqui as plataformas que são a referência para a gente também dizer de onde são os oil spills. Né? Então, com isso, a gente pôde fazer uma base com praticamente 2.526 feições, onde a gente teve 2.061 CIPs e 465 oil spills validados. Então, aqui em vermelho a gente tem os seabed leaks, em azul aqui os oil spills de cada região mapeada. Aí, como é que a gente vai aplicar agora o machine learning, né, para diferenciar o que é CIP e o que é spill? Então, a gente formou uma base de dados, né? Então, a gente praticamente agora tem, com essa base de dados consistente, a gente vai fazer aí um diagnóstico analítico desses dados, né? Ou seja, via seleção de atributos, a gente vai aplicar os algoritmos preditivos, aí, random forest, redes neurais, e depois a gente já vê aí pelos gráficos de suporte à decisão como é que foi a nossa classificação, e sempre aquele ciclo, né? Ou seja, a gente vai estar sempre melhorando os nossos dados, né? Alimentando essa base de dados com novos dados e para poder gerar uma base cada vez melhor e mais robusta, né? E aí, assim, a gente vai poder definir no final qual é a nossa classe, ou seja, aquela feição que eu vi lá atrás, ela é um spill ou ela é um SIP? Então, a ideia é essa, ou seja, eu ter uma base de dados validada,
e poder pegar uma outra base de dados de outros lugares e poder avaliar com esses meus modelos se aquele óleo eu realmente, que eu disse que era um CIP, é um CIP, ou se, se é um SPIL, é um SPIL, ou vice-versa, né? Ou se um CIP é um SPIL, ou se um SPIL é um CIP. Então, praticamente, eu formei essa base de dados, a gente teve 2.562 feições. Então, para cada feição, para cada polígono desse, a gente vai ter praticamente 90 atributos. E esses 90 atributos são, a gente pode dizer que tem 14 atributos descritivos, que são os identificadores, o satélite, de onde ele veio, a região, classe, que eu chamo de se é classe, se é um CIP-DSLIC ou se é um OSPIL, subclasse, se ele é um CIP órfão ou se ele é um CIP cluster, e no caso do SPIL, se é um SPIL que vem de uma fonte conhecida ou se ele é um SPIL que vem de uma fonte não conhecida, e as coordenadas geográficas. E os atributos geométricos, que a gente vai ter aí a área perímetro, o retângulo envolvente daquele polígono, a circunferência, polígono convexo, o envelope, que seria aí como ele está em relação a um polígono sempre quadrado, e as diversas relações entre todos esses parâmetros, né, esses atributos aí. Inclusive, o componente fractal, eu posso fazer a área sobre o polígono, então tem uma diversidade de parâmetros que eu posso formar para fazer esses polígonos geométricos. Por isso é importante, como eu comentei anteriormente, ter uma boa extração usando a função semivariograma, né? Ou seja, para eu ter a função muito bem definida lá atrás. E também eu tenho aqui, eu consegui obter 25 atributos que a gente chamou de radiométricos, outros chamam aí de físicos, que são em relação, porque estão relacionados à calibração da imagem SAR. Então, por exemplo, o sigma zero em decibéis da feição, então a gente pode ter aí a sigma zero mínimo, máximo, a média, o range de todos os pixels que estão dentro daquele polígono, o sigma zero do entorno da feição, né? A variação do ângulo de incidência também dentro da feição e a velocidade do campo de vento dentro daquela feição. E também a relação entre todos esses daí. Então, a gente pode definir mais atributos com base nesses 4 índices aí principais. Então, o pré-processamento de dados. Então, o que a gente começa aí com a normalização dos dados, né? Toda aquela parte de o que a gente pode fazer para preparar a base de dados, aí vem a remoção dos outliers, e depois quais são as minhas classes-alvos. São sempre, no caso, eu usei CIP, DSLIC e OSPILs. Então, quer dizer, eu já eliminei aqui, eu já tirei os falsos alvos. Tá? Tem algumas referências que, na verdade, ele junta aí o CIP e o SPIL, e aí ele pode, o target dele é o que é óleo e o que não é óleo. Ou seja, ele pode mapear as feições escuras, mas aqui não é esse caso. Tá? E então eu passo para o passo seguinte, que é a seleção de atributos. Então, a primeira coisa que eu vejo é a minha matriz de correlação, como é que estão correlacionados esses dados. Aí eu vou ver aqui qual a melhor relação entre eles, né? Ou seja, ou o que estão menos correlacionados, talvez sejam importantes para mim também, para poder selecionar os meus atributos. Outras formas que eu também seleciono o meu atributo é através do meu dimensionamento multidimensional, que o pessoal chama conhecido aí como MDS, que é o Multidimensional Scaling, e aí ele vai trabalhar aí com separar os dados univariados com base na variância, então ele vai ter ali uma relação de distância, e aí eu posso definir os meus clusters de dados, ou seja, eu vou pegar uma feição dali para representar, né? Que às vezes toda a base de dados pode atrapalhar, né? Como vocês sabem, a própria definição aí própria aplicação dos algoritmos de classificação. Outra forma também é eu trabalhar com meus dendogramas, né, da minha classificação hierárquica, também é uma outra forma de visualizar aí os meus clusters de atributos.
e também o próprio ranking de variáveis, ou seja, com a base no ganho de informação, ou seja, a quantidade esperada de informação que o atributo ele apresenta, né, numa redução aí, numa relação de entropia, ou com base nessas métricas, eu posso selecionar aí o meu atributo, ou os meus atributos, eu posso fazer com todos e ver, a gente vai ver como é que a gente aplicou isso, ou seja, posso pegar todos, posso pegar uma parte, vou pegar os geométricos, vou pegar os radiométricos e vou comparar. Tá? Então, com base nisso, depois, meu passo é a minha abordagem de classificação, então eu avalio em relação à quantidade de atributos, então eu peguei, como eu falei, eu tive todos os atributos, fiz uma seleção de atributos, também peguei os meus atributos geométricos e os meus atributos radiométricos. E para cada um desses eu apliquei redes neurais, random forest e regressão logística. Eu apliquei os outros também, mas os resultados foram piores, então eu resolvi ficar só com esses 3 classificadores. Uma outra coisa também, como eu comentei, como apresentei anteriormente, a gente teve, no caso do Sentinel, a gente teve uma base de dados aí de 2.500 feições, só que eu tinha 2.061 CIPs e 465 OISPIOs. Então, eu trabalhei com esses dados, mas eu falei assim, bom, será que eu não vou ter um desbalanceamento dos meus dados? Então, para tentar ver como esse desbalanceamento pode afetar ou não no meu resultado, eu apliquei um algoritmo do Near-Miss, ou seja, seria uma subamostragem. Então, quer dizer, então eu vou diminuir a minha quantidade de CIPs, né? Ou seja, eu vou de 2061 eu vou ter 465 CIPs. Então, eu vou pegar com base em distância, né, numa relação de distância, quais são pontos que o algoritmo vai selecionar ali para eu ter uma base balanceada menor. Tá? Então, no caso, eu vou ter uma subamostragem. Ou posso ter uma superamostragem, que no caso eu usei o SMOTE, né, que é o Synthetic Minority Oversampling Technique, que funciona selecionando amostras que estão no espaço de atributos e define assim, novas linhas entre elas, preenchendo com novas amostras posicionadas ao longo dessas linhas. Tá? Então, eu não crio padrão, né? Eu crio aí eu vou, na verdade, também com uma relação aí de uma métrica, mas eu vou criar dados entre linhas, né? Eu não posso criar padrão. Então, nesse caso, eu aumentei o meu número de SPIOs para 2.061 SPIOs. Então, aí eu vou analisar dessas 3 formas, ou seja, o dado desbalanceado, o dado sub e o superamostrado. Então, já de cara aqui, como um dos resultados para todos os meus atributos, né, eu vejo pela minha curva ROC, abaixo da minha curva ROC, né, que realmente eu já pegando aqui nos meus dados desbalanceados, eu vou ter aí a melhor curva vai ser para o meu dado superamostrado, né, principalmente aí usando o classificador de redes neurais e o random forest. O dado desbalanceado talvez aí venha aí com uma segunda opção, e o dado subamostrado, que não foi um resultado tão ruim, mas foi um resultado um pouco mais abaixo dos outros. Né? A gente vê que, no caso do superamostrado usando o SMOTE, o resultado ficou muito interessante. Né? E, então, aí, eu analisando aí agora os meus classificadores com as minhas quantidades de atributos, então eu tenho aqui, eu peguei a minha acurácia do CIP versus os SPIOs com os dados desbalanceados. Então, eu vou ter, no caso, para os dados de CIP, das exudações, eu tenho praticamente perto de 100%, não tenho 100%, mas tenho perto de 100% para os CIPs. E para os OISPIOs eu vou ter aí, às vezes, dados muito baixos, né? Principalmente para regressão logística, ali, somente com os dados geométricos. Então, quando eu apliquei os SMOTE, vamos ver aqui, eu já melhorei muito, né? Ou seja, a minha curva já diminuiu um pouco a minha acurácia dos meus CIPs, mas continua alta,
e aproximei bastante a minha acurácia para os espios. Então, eu já tenho um modelo aí um pouco mais equilibrado para os meus diversos classificadores e para as quantidades de amostras distintas, tá? E no caso do NIA-MIS, no caso da subamostragem, eu já tive não foi tão boa quanto a superamostragem, mas já foi inferior. Então, obviamente que com esse resultado aí, eu admito que o meu melhor modelo vai ser com dados superamostrados, tá? Aqui eu também analiso os meus resultados aí também com base, né, na curva verde eu tenho os meus dados desbalanceados, na minha curva laranja o meu dado superamostrado com Smolt e na curva vermelha usando o algoritmo NIAMIS. Então, a gente vê aí uma relação interessante entre o desbalanceado e o Smolt, e o subamostrado com o NIAMIS, ele tá sempre os modelos são sempre inferiores, ou seja, os resultados são piores. E realmente, aí, como a gente pode ver com dados superamostrado aí para a seleção de atributos ou com todos os atributos, são realmente os melhores resultados, ou seja, eu vou ter uma acurácia em torno de 97%. Né? Aqui, como é que eu visualizo os meus dados? Né? Então, eu peguei aqui, fiz um quadro aqui esquemático, quanto o peso de cada atributo, dos meus 10 melhores atributos, por cada classificador e pelos meus dados, pelo meu modo, né, dado desbalanceado, super ou subamostrado, como é que eles estão influenciando no meu classificador. Então, é muito interessante esse gráfico, né? É um gráfico aí do Orange, e aí eu posso ver aqui que quanto mais eu tiver, né, maior essa linha, né, da minha amostra, mais ele tem uma influência para a separação dos meus dados. Então, realmente, aí, os redes neurais com minha superamostragem mostra aí essa dispersão daqui para cada atributo, né, dos valores, pode gerar aí um melhor resultado para o meu classificador. Então, aqui eu consigo visualizar de uma forma gráfica como é que os meus atributos estão influenciando nesses dados, né, no classificador. Bom, e aí agora eu mostro, essa aí foi a parte, então, que mostrei anteriormente, dos dados, né, como é que eles funcionam, como é que a gente tratou os resultados, e agora a aplicação desses dados de uma forma operacional. Então, aqui eu vou mostrar, então, essas bases de OSLeaks que a gente teve, né? Então, a gente tem do Golfo do México, de Angola, do Mar Cáspio, no caso tem até do Brasil também, que eu acho que eu esqueci de colocar aqui, e aqui são a aplicação dessas bases, né, em alguns projetos, alguns trabalhos que a gente tem. Então, por exemplo, Colômbia, na América do Sul, na margem equatorial, Nigéria, Golfo de Aden. Então, então, a gente vai ter aí, praticamente em torno de 19 mil feições analisadas aí, ao longo aí de 20 anos de ações de óleo. E como é que, por exemplo, então, um exemplo agora das exudações de óleo nas bacias brasileiras. Então, aqui a gente tem praticamente mapeado aqui em torno de, até um tempo atrás, 900 exudações. Aqui são exudações aqui da parte por exemplo, da Bacia de Santos, né, onde a gente tem aqui, principalmente aqui, blocos do pré-sal aqui em cima. Isso aqui são águas ultra profundas, onde nem bloco nem tem tanta exploração definida aqui, mas aqui são pontos, por exemplo, de óleos de piston core, que pode eventualmente ter oro ou não, que são cipes mapeados em águas ultra profundas, né, da Bacia de Santos. Aqui é todo o contexto geológico dessas exudações. Tá? Aqui são exemplos, por exemplo, de como é que a gente compara uma informação geológica com uma informação geofísica. Tá? Então, por exemplo, nessa imagem aqui superior esquerda, a gente teve slicks aqui mapeados na superfície do mar, e, como eu comentei anteriormente, foi feita uma modelagem inversa. Essa modelagem inversa de cada feição do óleo gerou uma região aqui interessante aqui, que
estava em cima de uma falha na superfície do mar. Então, a partir desse ponto, foi investigada aqui uma seção sísmica que passava por aqui nessa região. Ela está passando aqui, ó, de A a B, ou seja, A é noroeste, B é sudeste, tá? E aí, quando a gente vê essa seção sísmica, a gente vê que tem as falhas geológicas, que elas vêm lá dos reservatórios, e elas são caminhos de migração até a superfície do mar, ou seja, essas descontinuidades na superfície do mar mostram ali que são falhas que podem estar vazando óleo realmente na região, e aí, com isso, você passa para o passo seguinte da exploração, que é investigar melhor aí com sísmica, com RLV, ou seja, com amostrador de fundo, onde você vai lá e pega uma amostra daquele fundo para comprovar ali se está saindo óleo naquela região. O nosso principal campo é o campo produtor de maior produção hoje no Brasil, que é o campo de Tupi, tá? E aí que são pontos aqui de óleos, onde você tem fundo marinho com falha geológica. Aqui é o topo do pré-sal, né? Essa é uma feição catalisadora, ou seja, normalmente os reservatórios estão nos altos estruturais, e aqui a gente tem exatamente aqui esse vermelho é um alto do embasamento, né? Que é o pré-sal ainda, né? Ou seja, o sal está embaixo, está em cima dessa feição aqui, e aí com isso você teve feições de óleo. Aqui a gente teve uma feição de óleo exatamente em cima dessa mapeada aqui, um exemplo, né? Desse campo do campo de Tupi. Aqui está a seção sísmica, então aqui em rosa aqui é o que chama Massive Alite, que a camada do sal, tá? E embaixo aqui em branco, ou seja, é onde está o reservatório do pré-sal, né? Então a gente tem aqui que tem todo aqui, pode ter que vários, quando esse sal vai perturbando o extrato submarino, os extratos sedimentares, então vai perturbando e vai criando caminhos de migração até a superfície do mar. E aqui teve uma amostra de piston core que coletou óleo nessa região. Aqui também eu vou ter aqui uma análise dos meus resultados na bacia de Campos, então vou apresentar aqui, ou seja, eu tinha várias feições mapeadas na bacia de Campos, eu peguei aqueles meus modelos, apliquei nas minhas feições, então eu tive aqui um resultado interessante, porque isso aqui porque eu botei imagens, feições de imagem Sentinel e feições de imagem Radasat. E o interessante é que quando você treina o modelo, por exemplo, com o mesmo sensor, é lógico que você vai ter melhor um resultado da transferência de conhecimento melhor do que com outro sensor. Isso é uma conclusão do trabalho, porque o modelo ele é muito sensível a essa variação de sensor. Não sei se é pela resolução, se é porque o Radasat normalmente era 50 metros, o pixel, isso pode ter uma variação aí naqueles parâmetros geométricos, porque aqui no caso da bacia de Campos nós só usamos os parâmetros geométricos para fazer essa transferência de conhecimento e validação das exudações de óleo, né? Então, isso assim, é importante afirmar que, às vezes, que é interessante a gente ter uma base de dados de sensores diferentes, ou seja, de Sentinel, de Radasat, de Cosmos, de ICEYE, porque a gente tem que fazer essa base de dados diferente para poder validar, que às vezes as características de um sensor nem sempre vão ser boas para classificar feições com outros sensores, né? Aqui foi um outro resultado também na Bacia de Campos, onde teve agora uma recente descoberta aí que foi no campo de Itaimbezinho, que é um bloco, né, nessa região aqui do pré-sal também, e a gente vê falhas geológicas chegando aqui que vão sutilmente até a superfície do mar, e nesse pequeno quadrado aqui são essas 4 feições aqui, e quando a gente aplicou as redes neurais das feições, a gente viu que 3 confirmavam que eram exudações de óleo com redes neurais, e as mesmas feições foram confirmadas utilizando o classificador do Random Forest.
Um outro exemplo também de transferência de conhecimento foi aplicado lá na Colômbia, na bacia de Guajira, onde a gente teve aí uma experiência foram coletadas 41 imagens Sentinel naquela região, uma região também desconhecida, estava sendo aberto para exploração, não sei se vai continuar, e foram identificadas 27 feições de óleo, né, 23 de CIPs e 4 de SPILs, em 10 diferentes imagens. Então, aqui a gente pode ver essas feições aqui, mapeadas aqui, as cores são datas diferentes, tá? E quando a gente aplicou aquele melhor modelo que a gente tinha de redes neurais, o modelo de redes neurais com Sentinel, a gente teve aí uma acurácia interessante do que a gente interpretou como CIP, da interpretação dos olhos leaks, tá? E dessas feições interpretadas, 8 foram realmente, estavam aí, a gente fez aí um nível de confiança para os resultados das redes neurais. Então, assim, praticamente de 0,99 a 90 é o melhor nível, né, até 0,50, ou seja, abaixo de 0,50 eu já não considero que não é mais um CIP, ele não é mais o CIP, ele era o SPIL, né, aquela teoria da moeda. Então, mas desses CIPs aí, 8 confirmaram ali com um bom ranking, né? Então, essa aplicação, né, ou seja, de eu pegar as minhas feições de óleo de uma base validada e aplicar em outras feições de óleo, no caso, com o mesmo satélite, né? Então, é uma aplicação que a gente tem feito aí para a indústria, tem funcionado e tem projetos acontecendo nesse sentido, e é um conhecimento aí operacional que a gente tem aplicado para diversos projetos, né? E a gente está sempre aí procurando aperfeiçoar o método com novos inputs, tá? Antigamente a gente tinha uma interpretação que era na base do conhecimento, ou seja, a gente via os dados meteossonográficos, os dados geológicos e fazia uma interpretação, até um ranking fuzzy. Nós praticamente continuamos fazendo esse ranking fuzzy, mas hoje a gente dá maior valor, assim, uma coisa paralela, vai validar também, mas usando essa parte do machine learning com as feições de óleo, né? Aqui são algumas referências bibliográficas que estão disponíveis e que eu posso passar, né, em relação a esses trabalhos aí que a gente fez, desde a interpretação de óleo, os clusters de CIP leaks, como é que são definidos, correlações de desidratações de óleo com dados geoquímicos, polarimetria aplicada às feições de óleo e o próprio machine learning para diferenciação de feições de óleo. E tem até 2 artigos que estão saindo aí recentes, vão sair, talvez um aí para o próximo simpósio brasileiro de sensoramento remoto, o outro agora na Rio Oil and Gas, né? E então, gente, era basicamente isso aí que eu tinha para apresentar. Agradeço aí a paciência e a atenção de vocês aí, ok? Carlos, muito obrigado pela apresentação. A gente agora abre para perguntas. O pessoal que quiser pode abrir o microfone ou a câmera e fazer pergunta diretamente, ou, se preferirem, pode postar no chat que eu passo. Enquanto ninguém se manifesta, eu tenho perguntas assim que vão desde curiosidade até a parte mais técnica. Aquele vídeo lá que apareceu dos droplets, qual o tamanho do droplet? Ou varia muito? Olha, aquele ali são gotículas, não é muito grande, né? São gotas que vão saindo, são pequenas, mas elas vão saindo continuamente. Então, conforme você viu, né, que elas vão acendendo, quando elas vão chegando, vão juntando lá em cima, aí forma uma gota gigante, né? Agora, eu não mostrei aqui, mas porque também seria muita coisa, como a gente já viu, acho que até eu já apresentei para vocês antes, o próprio Cantarell, aí sai uma falha gigante. Então, ali é quase que uma cortina de óleo que acende, né? Tentar resolver o problema na fonte não é nem um pouco trivial, então. Perguntando porque a gente viu robôs submarinos lá no Cimatec e ficamos pensando qual é a utilidade, qual é a aplicação que teria. Me deu essa curiosidade, né? Os robôs são ótimos, porque o ROV para descer lá, para
não só para pegar uma amostra, para filmar, fotografar, né? Ou seja, é o passo seguinte dessa metodologia, né? Legal. Outra pergunta que eu tenho é a seguinte: eu conhecia semivariograma de outras pesquisas em processamento de imagem na parte de textura, mas eu acho que como eu nunca mexi realmente com o SAR, era assim, era um método, não era o método mais usado. O pessoal usava várias outras técnicas que eram Ah, mais assim, né? sim. Fora semivariograma, tem alguma tendência assim de análise de textura que não seja, por exemplo, jogar uma rede profunda para ela se virar e achar ou não a segmentação? Olha, eu não conheço, né? Assim, como assim, a gente tem aplicado isso de uma forma muito operacional, estou sendo sincero. Então, a gente praticamente utiliza essa parte do semivariograma e vai classificando as imagens. Uhum. Provavelmente, sim, deve ter, mas eu confesso que eu não... E, assim, é o time que está ganhando. Então, o time que está ganhando, a gente vai continuando com ele, ganha de 1-0, mas estamos indo em frente. Legal. Não, mas acho que é porque ele não era muito usado para tirar textura de alguns tipos de imagem que eram mais assim, eram óticas, né? Mas Ah, legal. tá. Pessoal, estamos É, abertos a perguntas. Eu gostaria de quem quiser ligasse o microfone e já fosse em frente. Acho que nós temos do Ok. Paulo, do Adão. Olá, Carlos. É Paulo tudo, Nobre. tudo bem, Parabéns. Paulo? Beleza. Bem, parabéns. Muito obrigado pela Legal, obrigado. apresentação, super ilustrativa. Uma pergunta, uma vez que, indo além do satélite, eu não sei se eu perdi essa parte, quando você... alguma tecnologia utilizada para ter acesso a uma mancha com verdade de campo, quer dizer, você detectou com um satélite, parece que é tecnologias que você consiga ou sobrevoar, ou escanear com sensores, outros comprimentos de ondas, ou mesmo uma amostra do óleo. Existe alguma coisa que já esteja sendo feita nesse sentido, de você lançar um sensor que identifique na mancha e fala isso daqui é óleo, ou isso ainda é ficção científica? Não, tem aí os sensores, né? Tem outros sensores em outros comprimentos de onda que o pessoal, né, da própria, que esqueci o nome, né, que trabalha com o IBAMA, daquele sensor aerotransportado, né, que vê, né? Agora, é, tudo por imagem não existe a verdade, né? Ou seja, só é aquela indicação e de dali de que tem ali aquela mancha de óleo. Hoje, até tem um projeto nosso aqui, ou seja, que a gente trabalha com óleo, com a parte termal, tem uma parte ótica também, com outros professores ali na COP, e a ideia é você ir afunilando, né? Ou seja, a gente vai de uma visão macro, vai delimitando, né, essa visão e poder lançar o drone, né? Para poder lançar um barco um autônomo com um drone e o drone ir lá mais perto, aí sim, talvez tirar uma amostra. Já tem um grupo na COP, né, trabalhando com isso. Ok. Tirar a amostra e poder trazer essa amostra para o barco, para o veículo autônomo, e o veículo autônomo voltar para um navio, para Ok. uma plataforma. Legal. Pô, muito obrigado. Gostaria muito de conhecer e me inteirar mais aí com você e com o pessoal da COP. Nessa... Tá. Será um prazer, né? Porque o pessoal aqui tem um grupo bom aqui da COP lá trabalhando com isso. Legal. Muito obrigado. O Carlos, eu tenho uma dúvida. Aliás, são várias, né? Mas eu vou perguntar a primeira. Essa base de dados validada, quanto tempo demorou para ficar pronta essa base de dados? Olha, uma De base de dados... 2.562 feições. Não, a gente foi, como eu comentei anteriormente, o importante de usar sempre o mesmo padrão para poder separar essas feições, que foi usando o classificador textural. Então, a gente foi formando essa base de dados desde 2000. Então, a base de dados do caso do Radarsat. Então, em 2012, a gente tinha essa base aí com 14 mil feições do Golfo do México. Então, por que a gente diz que ela é validada? Porque existia uma rotina
de você interpretar a imagem durante a semana. Aquela imagem é interpretada, né? E gerava um reporte, que isso ia para a Pemex, e aí o pessoal na Pemex, lá internamente, eles eram sabatinados. Por que tinha uma mancha de óleo da plataforma tal? Aí o diretor lá da plataforma tinha que confirmar que vazou, que não vazou, ou por que vazou, e as manchas naturais. As manchas naturais, elas são indicadas exatamente por aquilo que eu mostrei, né? Do cluster. O cluster é quase que uma prova muito definitiva ali de que está saindo óleo ali do fundo do mar. Isso aí é um fenômeno conhecido. Então, por isso que a gente diz que aquela base é validada. Ela levou aí, então essa base levou uns 10 anos, depois eu fiz uma base aí do Sentinel, que não demora muito, leva aí alguns meses, ou talvez, para fazer, né, em 2.500 feições, Mas mão de obra. Como é que você validou essa base do Sentinel? Não, da mesma forma, essa base do Sentinel eu validei, no caso, usando assim, os clusters de CIPEDS Leaks, né, os clusters lá de Angola, do próprio Golfo do México, ou seja, já peguei os clusters do Golfo do México, já é uma cola, já é uma dica. Cluster em Angola, que Angola também tem, porque tem condições oceânicas mais tranquilas ali. Os spills de feições conhecidas, ou seja, que a gente está conhecendo na imagem, ou seja, então eu peguei aquelas feições ali. Então, aquilo ali, para mim, é uma forma que eu não tenho dúvida de que aquilo ali vazou daquela fonte ali, daquele navio. Tá? Então, eu chamei aquilo ali de uma base validada. Tá, mas isso aí está falando das exudações, né? E das ocorrências exudações de derramamento. Como que você validou as ocorrências de derramamento mesmo? Dos derramamentos, então, do derramamento eu reconheci o ponto de onde ela está vazando, ou seja, aquele ponto brilhante, né? Ou seja, aquilo ali, ou seja, tem aquele ponto brilhante, está saindo daquela fonte ali sozinha e não tem nenhuma outra ali, ou seja, aquilo ali praticamente um derrame de óleo. Ok, mas tem outras conhecidas também. Como você sabe se ela não veio de um navio? Não, então, de um navio, mas porque se você tem porque a própria fonte brilhante, às vezes o óleo está saindo ali, né, daquela pontinha ali, ele tem ali o famoso batom na cueca, né? Então está ali, né? Ou seja, não tem, pode ser que tenha passado por ali, pode ser outros que tenham passado por ali. No caso, essa eu não valido, essa eu digo que ela não é validada. Tá? Mas agora, se eu tenho um ponto brilhante e eu tenho uma mancha encostada naquele ponto brilhante e saindo dali, eu posso dizer que aquela ali é um spill. Tá? Agora, se eu tenho uma passando, está próximo, bom, essa daí eu não vou atestar ela como realmente um spill validado. Entendi. Tá bom, obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, se alguém quiser escrever no chat rapidinho também. Então, se não tivermos mais perguntas, eu agradeço novamente ao Carlos. A gente tem esse projeto em andamento, com certeza a gente vai ter outras interações aí. Vamos tentar ver se a gente consegue envolver alguns alunos da CAP também. Nós temos vários trabalhando com técnicas de deep learning aplicadas à imagem, e SAR é um problema interessante, né? Não faz parte da nossa aplicação agora, mas seguramente é um que vai aparecer. Certo? Então, agradeço a todos novamente, e semana que vem a gente retoma os seminários. Os alunos devem receber a programação por e-mail bem em breve. Certo? Ok. Agradeço a participação. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Carlos. Até mais. Tchau, Rafael. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Tchau.